Pois bem, Rubem estava falando então da máfia, da corrupção, e sobre as notícias ali que você compartilhou, elas tratam aqui do terrível massacre lá em Bucha, né? Sim, Crimes de guerra foram cometidos ali, certamente, né? sim, não podem ser esquecidos. Isso foi logo no início da invasão, né, Rubem? Bom pontuar, né? Foi logo no início, foi em março, né? Já no mês seguinte, a invasão começou no dia 24 de fevereiro e umas 3 semanas de março ali, as tropas tchetchenas conseguiram dominar e fazer recuar as tropas. O objetivo deles era passar por Bucha e entrar na capital para irem até o palácio e matar o presidente. Esse era o objetivo deles. E eles foram contidos numa batalha bem feroz que teve, tanto aí tem uma imagem da destruição do centro de Bucha. Aí é a maior igreja de Bucha, a igreja de Santo André, né, St. Uhum. Andrews, onde foram encontradas as valas no terreno da igreja com mais de 200 corpos, além dos outros 200 e poucos corpos espalhados pela cidade. Assim, só E para esclarecer, porque eu acredito que a maioria das pessoas aqui não tem essa informação. Essas pessoas que foram assassinadas eram civis, eram militares prisioneiros? civis, civis, civis que estavam, porque assim, muitos não saíram da cidade, Uhum, porque não acreditavam, não queriam perder seus bens, uhum. queriam defender seus bens, outros ficaram para. Eram todos, toda a população era treinada, todos têm armas para defender o país. É fácil ter armas na Ucrânia? Assim, se um civil quiser ir numa loja comprar, ele consegue? Consegue, consegue. Tinha uma loja no supermercado. A gente via Olha, constantemente o pessoal comprando lá, mas assim, ninguém tem o parafuso solto como nos Estados Unidos que sai matando todo mundo por trauma de sim, alguma coisa. sim. Isso nunca escutamos uma coisa dessa. Isso aí nunca aconteceu. É um país pouco violento? Como é que é assim? Assalto, É, essas coisas? é, vamos pensar assim, antes da guerra, não sei como é que vai ficar agora, mas não tinha nada. Nós andamos várias vezes à noite pela Uhum, cidade, mesmo na capital. Alguns diziam assim que na capital já estava começando a aparecer alguns batedores de carteira, né? uhum, sim. Mas assim, assaltos, a mão armada, violência assim que causa medo, isso aí Não. não, Então não. você acha que esses civis, pelo fato de terem armas, estarem protegendo suas propriedades, eles tentaram repelir os invasores russos e por isso foram massacrados? E também, e muitos que estavam, sei lá, foram apanhados de surpresa. Andando pela rua, Tem assim. um caso de um senhor de bicicleta, então você vê ele caído ao lado da bicicleta, e ao lado tem um pacote, tem um cachorrinho que acompanhava ele, tá ali do lado do dono morto, e tem um pacote assim, parece que aquele pacote típico de padaria, né? Aham. Um pãozinho ali, comida, leite, alguma coisa assim. Tá, dá a impressão que o sujeito foi a alguma venda que estava em algum lugar, pegou a comida, estava voltando e aí eles balearam ele. Mataram até o cachorro, no caso. Não sei, nessa imagem tem o cachorro vivo, né? Ah, tá Mas tem vivo. outras imagens que tem animais mortos, né? Essa aí é a cidade de Irpin, que era ao lado, mais ao sul, era vizinha a Bucha ao sul. Ela foi praticamente destruída, devastada, né? Uhum. E essa cidade aí eu tive o privilégio de ir à cidade no final do primeiro mês que nós estávamos lá, porque teve um evento interessante, eu acho que uma das próximas imagens aí, essa aí, né? Era o lançamento, inauguração num parque do Monumento aos Dez Mandamentos. Que legal, E hein? aí tinha um busto do Lenin
Eles tiraram o busto do Lenin e colocaram os Dez Mandamentos. Agora, o detalhe: Que excelente troca, hein? quem foi que fez isso? Foi uma parceria entre a universidade local, uma universidade pública da cidade, a Igreja Ortodoxa Ucraniana, a Igreja Católica Romana e a Igreja Batista. Ó, Mas eles nos convidaram, eu fui lá, registrei, inclusive saiu até na revista Adventista aqui no Brasil. É uma nota, né? que legal. É a segunda maior comunidade adventista da Europa, né? Se eu não estou em erro, é isso? É, depois da Romênia e a Ucrânia. Uhum. Olha só, centro de Então, Bucha. o centro de Bucha foi praticamente devastado, né? Tem algumas imagens mais adiante aí as pessoas que foram encontradas mortas na rua, foram assassinados. Esse aí é um vídeo, vai mostrar o final, o prédio aí, ó. Esse prédio é onde ficava a rádio Svoboda. Svoboda do ucraniano significa liberdade. A Rádio Liberdade tinha um jornal ali, Jornal de Butch, era o mesmo proprietário, que era um amigo meu, Ah, professor é? lá na instituição, né, o doutor Arkady Koval, que Você era tem um notícia? engenheiro e jornalista. E ele ficou na cidade com a invasão para registrar essas imagens e denunciar para o mundo o que estava acontecendo. Aí, quando eles viram, porque logicamente sai na internet que tinha alguém fazendo isso, eles começaram a caçá-lo na cidade. Aí eles encontraram onde é que era a rádio e o jornal e destruíram a rádio e o jornal. E ele conseguiu sair da cidade, ele com a família. Você sabe se ele voltou, se ele reconstruiu ali a Ele rádio? voltou, mas com as condições precárias de trabalho. Hoje ele está morando próximo a Stuttgart, na Alemanha. Ah, sim. Não conseguiu mais ficar lá. Então, essa aí é a fachada do prédio onde estava a rádio e o jornal. As antenas ali, aí é o jornal. Esse era o supermercado que ficava ao lado daquela rua toda destruída ali, Uhum, né? Esse era o mercado que nós fazíamos compra, era o maior mercado da cidade, Novos, que era uma parceria, era um jornal islandês-espanhol, né? E ele tinha uma coisa interessante, só idosas eram contratadas. ah, é? É, contrário do Brasil, né? Idoso vai para ser pacoteiro e limpeza de banheiro, né? Lá não, era gerente, chefe da padaria, chefe do açougue, chefe da confeitaria, caixa. É. Ô, Rubem, As novas iam para reposição, é o trabalho pesado. desde o início da invasão até hoje, eu acho que foi hoje ou ontem à noite, eu vi uma notícia de que houve um ataque russo lá no centro de Kiev. Desde o início tem ocorrido ataques assim, a alvos civis. O que que a Rússia pretende com isso? Porque isso gera, obviamente, uma antipatia muito grande em relação à força invasora. E também Mas também em relação à proteção ao próprio governo, que não, tem que fazer alguma coisa por nós, pelos civis, precisa nos proteger. Então é uma forma de você também jogar a população contra o governo. contra o próprio governo, é um terrorismo É, de Estado para desmoralizar o exatamente, governo, né? Entendo. exatamente. Tem uma próxima imagem aí, que é Olha isso lá, aí, já é o supermercado reconstruído. poxa, sabe se foi com recursos próprios ou se a Europa tem mandado recursos já para ajudar Não na sei, eu soube reconstrução? que o consórcio espanhol-islandês vendeu. Parece que Uhum, para um ucraniano, algum dos bilionários lá, comprou a rede. É uma rede grande. uhum. Agora, isso aqui foi uma notícia que saiu na Gazeta do Povo, eu queria comentar. Estados Unidos adverte Zelensky a baixar o tom. Mas espera aí, ele não pode levantar o tom? Só os Estados Unidos pode. É uma coisa estranha. Como assim, baixar o tom? Espera aí, o cara, ele foi invadido. Ele Uhum. é o agredido, ele é a vítima. Ele foi chamado de ditador. É absurdo. É ditador, e aí você viu a lista, né, do que eu passei aí, né? Como que um Aham. ditador foi eleito democraticamente com 75% dos votos, né?
E não me consta que o Zelensky tenha jamais mandado envenenar algum opositor, né? Se houver algum É, caso assim, você pode falar, mas não me consta, né? e nem que algum opositor caiu É, da sacada ou escorregou no sabonete depois de sair da banheira. pois é. Então, ele sim, ele foi vítima pessoal, tentativa de assassinato, né? O país dele foi invadido. Se ele fosse um ditador, seria um covarde, teria fugido no primeiro, antes, aliás, antes da invasão já teria fugido. Né? Ele ficou, né, e assumiu o papel de defensor do país. Né? Logicamente que nós não podemos nos iludir que todo político tem algo sujo na vida, todo Sim, mundo. claro, Né? claro. Vai aparecer alguma coisa, vai. Né? Agora, coisas grandes, ninguém pode falar. O que estão denunciando aí são narrativas absurdas, são discursos sem sentido, como, por exemplo, saiu o documentário que você me passou aí Brasil Paralelo, do Brasil Paralelo, né? A outra face do Zelensky. do Zelensky, né? Saiu do Putin e do Zelensky. Olha, um absurdo. Um absurdo porque tratam ele como comediante ou palhaço, né? Um cara despreparado. E, por sinal, por falar em despreparado, quantos despreparados nós tivemos na história que assumiram a presidência do Brasil, né? Que não tinham experiência nenhuma. É, ele, em nenhum momento eles falam que ele tinha uma formação. E, aliás, alguns dos despreparados nossos aqui não tinham formação e também falsificavam o seu Lattes. Né? Agora, o Zelensky, ele em momento algum, em nenhum discurso, ele disse porque eu sou isso, eu sou aquilo. De jeito nenhum. Nunca. Nunca. Mas ele tem a formação em direito, ele é advogado, né? Ele nunca exerceu a profissão, então talvez por isso que ele não fale, né? Não precisa falar. Acho que em outras latitudes falaria, lá não. Ele tem uma experiência cultural internacional. Ele morou em outros 2 ou 3 países, né, quando estava no ensino médio e depois, acho que no início da vida universitária, ele, ele morou fora, tanto é que ele fala inglês, né, morou na Inglaterra. Então, é uma pessoa que tem uma cultura internacional, tem uma vivência internacional. Então, dizer que é um despreparado, que é um aventureiro, não. Se ele fosse isso, ele teria fugido no primeiro dia da invasão, não teria aguentado o tranco. E outra, ele fez as suas promessas de campanha, a sua plataforma de campanha, baseada em coisas palpáveis, não em coisas ilusórias. Você prometer que vai combater a corrupção, e no primeiro dia você já manda para a cadeia 1, 2 ou 3 dos corruptos do país e enfrenta a Suprema Corte, destitui o presidente da Suprema Corte, destitui o vice, destitui o terceiro e manda para a cadeia, não é um sujeito que está ali para fazer teatro. Então é alguém Só que uma foi para curiosidade. fazer alguma coisa. Só uma curiosidade, tem alguma biografia do Zelensky ou algum livro sobre a Ucrânia mais atual, já traduzido para o português? Não, não tem. Que eu saiba, Inglês, não. inglês com certeza É, tem, né? a única a única coisa que tem assim que fala um pouquinho, não dele especificamente, mas de obra dele, né? A série que a Netflix, não sei se está lá, né, ainda, mas acho que deve estar, chamada Servo do Povo.
que inclusive Uhum. virou o nome do partido político dele, Servo do Uhum. Povo, que ele fez foi lançado em 2015 e que fala que ele era um professor de história, um professor de história que os alunos falaram assim, por que você não vira presidente? Ele falou, mas eu não quero ser presidente, não, mas os nossos pais apoiam. Um aluno tinha gravado um discurso dele e jogou na internet, né? E aí a coisa viralizou, né? Ele dizia, se eu fosse presidente, eu faria isso, aquilo, né? E aí o pessoal gostou. E aí ele levou a sério a ideia, levou a sério e acabou virando presidente, né? E aquela É, história, né? A arte acabou virando realidade, né? isso. A vida imita a arte, né? O Pois que que é. diz essa manchete aqui? Essa aqui definitivamente eu preciso da sua ajuda. Ele está dizendo que realmente abrirá mão da presidência se houver for feito o acordo de paz. Uhum, entendo. Né? É, Então, havendo acordo de paz, e é nesse aí, só que aí esse é o diferencial. Esse aí é do. Ah, não, esse é do Právida, né? É do Cave Post que é diferente. esse Eu aí. acho que é o próximo. É esse aí. O Cave Post, aí ele tem você abre a matéria, ele fala claramente, não. É o acordo de paz e a entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia. Na hipótese da saída do Zelensky, quem seria assim o líder político que assumiria o poder no país? Você sabe? Não, eu acho que não, acho que ninguém pode assumir, eu acho que tem que ter eleições. Né? Eu Mas não sei em que condições haveria, talvez, logicamente, ia ter a cessar-fogo, a trégua, aí as Aham. eleições, mas até que ponto a Rússia não influenciaria, isso aí teria de ter um consórcio internacional para impedir isso lá dentro, para evitar fraude, manipulação da Rússia, para não entrar nenhum russificante lá, né? Um partidário da Rússia no poder. Mas quem tem mais condições hoje de assumir é o maior candidato é o Petro Poroshenko, Que já governou a Ucrânia, né? que foi o presidente anterior, né, Uhum. que começou a tirar a Ucrânia do estado das trevas, da Das idade trevas. das trevas, porque Eu. tecnologicamente eles regrediram e o Poroshenko, a primeira coisa ele criou o exército, né? Não Uhum. existia exército, e foi depois da invasão, ele criou o exército e daí começou a modernizar o país e o Zelensky continuou esse processo de modernização do país. Depois da Inclusive, invasão quase que você diz, é depois da invasão de 2014, né? Para ficar claro aí para todo 2014. mundo. 2015 foi criado o exército e aí, a partir disso, várias benfeitorias foram feitas no país. Uma delas, por exemplo, a internet. Né? Até 2014 era a internet de escada, coisa que no Brasil acabou em 99. Então, em 18, abriram os primeiros supermercados, acabaram aquelas vendas soviéticas, foram desaparecendo, abriram os primeiros supermercados, os primeiros caixas bancários de saque eletrônico, que não existia, eles nem sabiam o que era isso. Aí, processo de modernização da frota de automóveis, muita gente, a frota elétrica, que era a maior da Europa, inclusive da Tesla, que planejava estabelecer a sede europeia de montagem dos carros em Kiev, né? Não deu certo, porque a guerra veio, não deu, né? Não foi possível. E o Zelensky ele uniu a tecnologia à educação e começou um processo de modernização da educação e da segurança pública. A polícia, quase toda a polícia era treinada pela SWAT. Então, Entendo. muitos dos comandantes iam para os Estados Unidos, passavam uma temporada lá, voltavam e repassavam o conhecimento. Eles mudaram todos
automóveis da polícia eram carros elétricos da Tesla, é, com tecnologia, mesmo aqueles que é, havia, nós víamos guardas de segurança pública com bicicleta, mas com tablet na mão, todo paramentado tecnologicamente, e a educação, as escolas públicas começando a ter uma outra cara que nem toda escola particular tinha condições de ter, né? Escolas moderníssimas, belíssimas em termos de infraestrutura, de arquitetura, de tecnologia, de professores já com atualizadíssimos. E uma coisa interessante, ele pretendia, agora não sei como é que vai ficar daqui para frente, ele pretendia implantar o inglês como segunda língua no país. Ele sempre considerou isso extremamente importante, que o ucraniano Uhum. soubesse, entendesse o mundo por meio do inglês. Então, É, quando no Brasil Paralelo eles dizem que era um presidente sem plano, sem projetos, é uma mentira, né? É um absurdo aquilo ali. Principalmente porque o documentário deles é feito em recortes de revistas de jornal. Eles nunca foram lá fazer uma entrevista, conversar com ele, ver o país como é que está, o que está sendo feito, apesar, não obstante a guerra. Não, simplesmente é um documentário opinativo, baseado em recortes de veículos e muitos deles de origem suspeita, né? sim. Me parece, inclusive, que eles foram um pouco mais felizes no documentário sobre o Putin. Você já assistiu o documentário deles sobre o Putin? Sim, o do Putin é estranho, né? Porque no final eles falam bem do Zelensky. E É, foi no comentário anterior, né? foi Aí anterior. depois o do Zelensky, aí eles massacraram, né? É. Então, e tem um outro sujeito que começou a fazer vídeos, lives, na Espanha. O nome dele é Rubem Gisbert. Tem um sobrenome alemão, francês, inglês, não sei. Ele é muito conceituado, é um jornalista, acho que é jornalista espanhol. Esse aí é o pior. Ele ataca violentamente o Zelensky, né? Ele partiu para cima, né? Mas a gente sabe que a Espanha, na situação que está hoje, né? A Espanha hoje é um país que está num rumo estranho, né? Sim, E o espanhol que tem a cabeça no lugar não está feliz com a situação do a país, né? situação lá. O Rubem, sobre as decisões do Putin, né? Assim, você acha que ele tem dado sinais de que realmente ele quer a paz ou é mais um blefe aquilo ali? Porque eu lembro que no início do conflito ele dizia, né? Nós estamos só começando. Isso já tinham se passado alguns meses, né? Chegou a sugerir, não só ele, mas o Dmitry Medvedev, chegaram a sugerir o lançamento de bombas nucleares táticas, né? Sobre a Ucrânia. O que você acha sobre isso? Ele realmente está disposto a negociar ou é um blefe? Talvez há um ano fosse um blefe. Hoje eu acho que a situação é diferente, né? Hum. E fica cada vez mais evidente assim que o Putin realmente não é o único que dá as cartas ali, né? Tem mais gente poderosa que não aparece muito de forma muito clara, né? Um deles eu acho que é o que mais aparece que é o Lavrov. Lavrov eu diria assim, se fosse escolher um ou dois, diz assim, esses têm que ir para o Tribunal Penal Internacional, tem que pagar caro pelo que fizeram. Eu escolheria o arquimandrita da Igreja Ortodoxa Russa, o Kirill, né, porque ele deu a ordem da invasão, e o Lavrov, Uhum. porque é um sujeito mesquinho, antipático, e ele é cruel, né?
Uhum. Com ele não tem discussão, é só o que ele pensa, o que os outros pensam não vale nada. Então eu vejo assim, tem um grupo muito, o Putin não está sozinho nesse, nesse balaio aí. Tem mais gente dando voz aí, dando força. Mas eu vejo que a partir de agora eles vão ter de ceder. Por quê? Porque a Rússia chegou no limite em termos econômicos. O país começa a dar sinais de sérios problemas que podem refletir no social e mais adiante podem ter levantes contra o governo. Eu acho que eles não querem mais, eles não querem arriscar isso aí. Eu acho que eles já foram longe demais nessas tomadas. E Você mesmo acha que porque o. alguns países e algumas regiões mais ao sul, no ano passado, deram indícios que queriam se manifestar, fazer levantes. Uma delas a própria Chechênia. Né? Outra é o tal do Daguestão, que é mais ao sul. E uma região que eles tomaram, como fizeram na etapa Transnistria, que fica na Uhum. Moldávia, também tem uma região que não lembro o nome, na Geórgia. E teve lá uma manifestação forte agora na Geórgia, de pró-Rússia e contra os russos, né? Então, eu até falava que a Geórgia ia acabar se envolvendo nesse conflito aí. O Daguestão, para quem não sabe, é aqui, né? E aproveitando aqui o mapa, uma das consequências geopolíticas aqui nessa região do Cáucaso, enfim, desse conflito na Ucrânia foi que a Armênia perdeu Nagorno-Karabakh, né? O Para Azerbaijão Azerbaijão. aproveitou e a Rússia Uhum. simplesmente deu as costas, né, para a Ucrânia. Também não tinha condições para a Ucrânia, para a Armênia, não tinha condições de socorrer os Ah, armênios. E foi um absurdo ali o que aconteceu também, porque a população ficou cercada, a população ficou sitiada, a população do Nagorno-Karabakh. Deixa eu me jogar aqui no mapa aqui. Eu só vi um órgão de imprensa aqui no Brasil falando o que aconteceu com a população, que foi o Epoch Times. Aqui, ó, esse mapa aqui talvez vai mostrar. É uma região aqui extremamente estreita, né? É uma ah, estrada aqui que fazia comunicação entre a Armênia e o Nagorno-Karabakh. Era uma região de maioria armênia, um enclave, né, dentro do Azerbaijão. Houve um conflito lá em 1994, quando essas antigas repúblicas soviéticas declararam independência. Então, essa região dentro do Azerbaijão ficou sob controle de rebeldes armênios. Em 2021 houve ali um conflito. Os armênios perderam uma parte do território e mais recentemente, no ano retrasado, né, fim de ali de 2023, o Azerbaijão conseguiu aqui bloquear completamente a população armênia e cristã aqui dentro, com apoio da Turquia, enfim, e finalmente conseguiu anexar o território todo aqui do Nagorno-Karabakh. Então são reflexos desse enfraquecimento da Rússia, né? A Rússia não conseguiu vir em socorro aos armênios. E muito mais pode acontecer. Eu me lembro, Rubem, na nossa primeira conversa, lá, logo no dia seguinte ao início dessa tal operação invasão. militar especial, que eu falei sobre possíveis consequências lá no Extremo Oriente. A China se sentia animada para anexar Taiwan. Ainda bem que isso Aham. não aconteceu, né? Até o momento a China vem ameaçando cada vez mais, mas felizmente não aconteceu. A China é um pouco mais contida, né? Nesses aspectos aí. Mas o que que você pensa aí sobre Taiwan? Você acha que deve continuar assim? E o que que você Com a acha? entrada do Trump, eu acho que sim. Mesmo porque Sim, existe um motivo, porque a China, logicamente, se ela quisesse, ela entrava, ela já tinha entrado há muito tempo, já tinha tomado tudo. sim. A questão é o que tem lá dentro. Não é. Acho que a China, com 9 milhões de quilômetros quadrados, está preocupada em ter uma ilha.
Não, é Não mais está. sobre as ambições do Xi Jinping. Ele é um governante que quer projetar um poder mundial, tem a nova Rota da Seda e tudo mais. Então, o fato de Eles ter não uma estão província assim. rebelde é algo muito mais assim sentimental, psicológico, né? De ele se colocar como Existem sempre. poderoso, falar para o mundo, olha, eu me imponho. Então, esse discurso dele de querer se impor para o mundo tem essa pedra no sapato que é Taiwan, né? Mas existe um outro motivo que deixa não só a China, mas todo mundo de antena em pé. Todo mundo conectado com a situação em Taiwan. Que Taiwan produz 90% dos chips para computadores do mundo. Isso, isso, E exatamente. aí, se houver uma invasão, o risco de você paralisar a indústria mundial e mesmo a indústria militar é muito grande. Quem é que vai tocar esse negócio aí? Verdade. E o risco de destruição disso, ou de sabotagem daqueles que estão sendo invadidos, para não deixar os outros pegarem. Então, existe, assim, um problema que impede. Eu não vou entrar lá porque eu posso sair perdendo nessa história. A mesma coisa a, a Rússia em relação à Ucrânia poderia já ter ganho a guerra há muito tempo. É, Mas verdade. existe tem algo aí que está segurando a barra. Né? Então, como eu falei antes, a questão da motivação religiosa, vê que eles não bombardeiam o centro de Kiev. Aquela área de preservação dos monumentos, dos monastérios, onde está a riqueza, a origem da igreja eslava, e ali tem uma fortuna. Eles não vão lá. Eles não vão lá. Por quê? Porque eles querem aquilo inteiro. Então tem um objetivo religioso. Questões militares. Eles não podem arriscar também tudo, porque não sabem se a Ucrânia devolveu ou não todo o arsenal atômico. Isso aí o Zelensky blefou no início. Usou a arma do advogado. Né? Acho que é a única vez que ele usou uma arma do advogado. Né? Ele falou assim: quem garante que nós devolvemos? Uhum. Quer dizer, foi uma jogada, né? E a Rússia aí se conteve. Então, não Pois vai é. correr o risco de atacá-los e, de repente, eles têm também, e aí vem o troco. Né? Existe uma questão econômica também. A Ucrânia é o celeiro, para todos os efeitos, é o celeiro da Europa. Se você começar a detonar tudo, vai fazer falta. Em algum momento vai fazer falta, não só para a Europa Ocidental, mas também para a Rússia. A Rússia não tem condições de alimentar a população sem ter a Ucrânia fornecendo alimento. Rubem, Tá? você acha que Então agora. tem Uhum, uma série de fatos que impedem uma invasão total. E a mesma coisa eu acredito que ocorre na China em relação a Taiwan. uhum. Você ia falar alguma coisa? Nós estamos aí nos últimos 5 minutos e pouco. Vamos tentar aqui fazer um Tá. ping-pong rápido. Ah, Uhum. Trump vai abandonar a Ucrânia de vez? O que que você acha sobre isso? Vai. No sentido de que ele não vai fazer aquilo que a Ucrânia pretende, que é vencer, recuperar todos os territórios, entrar na OTAN e na União Europeia e ainda ter uma sanção, uma punição pesada para cima da Rússia, Tribunal Penal Internacional, questões econômicas, questões políticas, na ONU. Não vai. Isso aí pode esquecer, não vai. Né? Acho que Voltar à ele vida normal, a Ucrânia nunca mais voltará a ser o que era. nunca mais voltará, mas você acha que se o Zelensky ceder em relação a abrir mão de entrar na OTAN, deixar lá o Trump explorar as minas da Ucrânia, que você acha que o Trump pode aceitar e continuar mandando uma ajuda limitada para a Ucrânia? Que A Ucrânia vai, nós já de qualquer conversamos em maneira, outras vezes, eu acho e que sem ajuda ocidental a vai Ucrânia não mandar. consegue, né?
Sem ajuda ela não vai conseguir se recuperar, mas ela não vai ter de volta os territórios. Sim, não consegue ter de volta os Ela vai, tempos. a Ucrânia vai ficar do Dnipro para o Uhum, Ocidente. certo, Ela vai, o duro que ela com isso ela perde praticamente a parte mais importante da área agrícola de cereais. pois é. A Rússia vai invadir algum outro país? O que que você acha sobre isso? E a bola da vez é a Bielorrússia. Mas a Bielorrússia, de algum modo, continua fazendo parte do Império Russo, né? Assim, tem lá um títere praticamente do Mas ela Putin. tem sérios problemas econômicos. Vai chegar uma hora que vai estar estrangulado. O povo vai se revoltar, vai querer tirar o seu líder, o líder vai pedir ajuda e aí Uhum. acaba. Né? Porque quem entrar não vai querer ficar se entrar um opositor ali, não vai querer ficar na sombra, à sombra da Rússia. E a Rússia não vai querer também um cara que seja oposição. Claro, Né? evidentemente. E ali é muito mais fácil do que na Ucrânia. Eles não têm condições alguma de se defender. Né? Sim. E outros países já mostraram que não tem força nenhuma, eles invadem a hora que eles quiserem. É o caso do Cazaquistão, que eles entraram lá, passearam lá dentro e saíram, né? Temos Com a a desculpa. Geórgia, né? Que em A 2008 foi Geórgia também entrou, a invadida. Armênia, coitadinha, não tem para onde ir. Uhum. Né? Então, eu acho que a Rússia faz o que ela bem entende ali. Agora, onde a situação pode ficar muito quente, se eles tentarem fazer alguma coisa, mas aí a Rússia tem que pensar 10 vezes, né? Na Finlândia. Uhum. As repúblicas bálticas sempre tiveram receio também, Polônia, Também, né? as repúblicas bálticas também eles têm um problema seríssimo agora, que é a perda, a diminuição da população, Aham. perda do contingente masculino que poderia estar no sistema de defesa do país, tudo. Está todo mundo indo embora desses países. Embora tenha uma economia boa, né? Pois é, Estônia, e aqueles que estão migrando para lá para trabalhar em setores que são muito fortes na economia deles, eles não têm compromisso nenhum, eles não têm obrigação nenhuma de vou lá, vou virar cidadão, vou entrar para o exército, vou estar no contingente. Não vai, o cara não vai, porque ele vai lá para trabalhar, não vai lá para brigar, não vai entrar lá para certo, se arriscar. Né? claro. Nesses pouco menos de 2 minutos aqui, você tem alguma consideração assim sobre a relação desse conflito com as profecias? Você já chegou assim a analisar alguma coisa por essa ótica? E alguma outra consideração que você queira fazer aí só para a gente Eu, finalizar? eu vejo que cada vez mais fica evidente a força dos Estados Unidos. Se alguém tinha dúvidas sobre isso, não pode questionar. Os Estados Unidos determinando os rumos dos outros países, das outras nações. Eles, quando diz assim, baixa a bola, sabe o que eu lembrei? Lembrei daquela frase, falando como o dragão. Ele é a ovelha, é o cordeiro, mas que na realidade não tem nada de cordeiro, né? É lobo, é leão, é dragão, é muito mais do que isso. Então, isso aí fica muito evidente e cumpre aquilo que nós acreditamos, né? Que o Império Americano é o último império. Né? Verdade. Outros não têm condições de rivalizar porque não tem uma participação efetiva no contexto profético, nem a China. Certo, com certeza. Bem, Rubem, muito obrigado mais uma vez, foi uma excelente Eu live. agradeço o convite aí. Esperamos Foi que um daqui a um prazer ano, participar. se continuarmos neste mundo, né, que daqui a um ano seja uma conversa sobre a reconstrução da Ucrânia já. É, tomara. Tomara que seja isso. Um Grande abraço, abraço. valeu.